Uma das doenças que mais acomete o brasileiro é o diabetes. Mais da metade dos portadores do problema nem sequer sabe que tem o diabetes por ser uma doença silenciosa. É preciso falar mais sobre esse assunto que acomete somente aqui no Brasil mais de 14 milhões de pessoas. A Organização Mundial de Saúde estima que em todo o mundo mais de 1.600.000 pessoas morrem por conta do diabetes. A gente vai falar sobre isso aqui da forma mais clara e como cuidar do nosso corpo para uma longevidade saudável. Meu bate-papo hoje é com a médica da Medicina Integrativa, ela que é especialista em diabetes, especialista em longevidade, doutora Catarine Sancho. Doutora, seja muito bem-vinda, que honra ter você aqui, até porque é um assunto que muita gente precisa saber, como eu bem disse aí, é um assunto, é uma doença silenciosa e a gente precisa falar disso. Uma doença que na pandemia cresceu muito, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Paty. Boa tarde a todos. Com certeza, é uma doença que cresceu muito. Já era um problema de saúde pública que demandava uma grande quantia de dinheiro dos serviços de saúde e hoje cresceu cada vez mais. E é uma doença silenciosa, como você falou, e muitas pessoas têm a doença e não sabem que tem. E os que têm, pode tratar e pode até curar, né? E aí eu vou trazer hoje, né, a gente vai bater um papo sobre isso, sobre como curar o diabetes. Agora, começar falando, né, do diabetes, que muita gente relaciona o diabetes com o excesso de açúcar. É realmente a causa da doença? Na verdade, a causa da doença é a obesidade. Existem vários tipos de diabetes, né? Muita gente acha que só existe uma doença. Existem vários tipos de diabetes. A gente tem o diabetes causado pela obesidade, que a maior parte da população possui esse tipo de diabetes. E a gente tem o diabetes tipo 1, que é mais diagnosticado em crianças, né? Os diabetes do tipo autoimune, né? Que também vão trazer aí uma doença mais de difícil controle. Mas o diabetes mais fácil de tratar é o que assola a grande parte da população, que é o diabetes associado à obesidade, não só à alta ingestão de açúcar. No caso, o paciente que está acima do peso, ele acumula uma grande quantidade de gordura abdominal. E é essa gordura abdominal que traz o diabetes, traz uma sobrecarga do pâncreas. E lembrar que não é o açúcar só que causa, o alimento salgado, como carboidrato, pão, biscoito, macarrão, que é salgado, mas que também vira açúcar no sangue e pode desencadear diabetes. Mas é mais associado mesmo à obesidade e até o sobrepeso, viu, Paty? Porque você pode não ter obesidade, mas ter um excesso de gordura visceral, que isso também causa o diabetes. Agora, por que é comum que muita gente, quando se hospitaliza, né, vai parar no hospital, adquire o diabetes? Entra no hospital, não tem diabetes. E sai do hospital, permanece em tratamento ali 15, 20, 30 dias... e acaba tendo que fazer uso, né, da insulina, de medir ali no dedinho. Por que isso acontece? É porque as pessoas pararam ou totalmente estão sedentárias ali naquele leito? Não, na verdade existem duas coisas. A primeira é que a pessoa pode não saber que tinha a doença por não ter um controle em casa, não fazer exames e nunca ter diagnosticado antes. E a segunda coisa, causas infecciosas podem aumentar a glicemia. Então é muito comum a gente ver aquela pessoa que não tinha o diabetes, adquire uma doença infecciosa, como até o Covid mesmo, por exemplo. E aí o corpo ele precisa de mais energia e isso faz uma elevação também da glicemia. E isso pode trazer aí um diabetes que não é diabetes, é uma elevação do açúcar momentânea, uma elevação da glicose momentânea. E isso durante a infecção é muito comum. E aí o paciente lá hospitalizado acha que adquiriu naquele momento ou tinha uma predisposição e já tinha doença e não sabia, ou o açúcar, a glicemia, né, a glicose no sangue elevou por causa dessa infecção, dessa doença que ele está passando naquele momento. Como você é médica, doutora, como é que a gente sabe que a gente está com a diabetes? A gente não, eu não estou, viu? Eu não posso nem profetizar esses negócios aí. Como é que a pessoa sabe que está com diabetes? Pronto. Tem um exame específico para saber disso? Sim, com certeza. Existem os critérios diagnósticos, né, para o diabetes. A gente tem que frisar que é muito importante fazer o acompanhamento anual, fazer aquele check-up anual, né, que todo mundo sabe que tem que fazer, ir ao médico pelo menos uma vez por ano. E nesse check-up anual existem alguns exames que podem nos ajudar a diagnosticar. O diabetes, vale lembrar que nem sempre começa com o açúcar no sangue alto, né, com a glicemia elevada. Ele pode começar, inclusive,
inclusive com hipoglicemia, que é uma baixa do açúcar, porque ele começa com uma elevação da insulina, uma resistência à insulina. Então, você pode ter insulina elevada, primeiramente, né, para compensar aqueles níveis altos, e aí baixa o açúcar no sangue, né, a glicemia, e isso pode ser também um sinal aí de um futuro diabetes, a gente chama de resistência à insulina, né, e pode trazer um pré-diabetes. Então, existem sinais que alteram antes do diabetes vir, mas para diagnosticar mesmo, a gente pode usar a glicemia em jejum, junto com o teste oral de tolerância à glicose, e pode utilizar a hemoglobina glicada, que eu chamo de exame pega na mentira, né? Porque às vezes o paciente faz uma dieta ali, consegue fazer os exames, naquela semana tá bem. Mas e os últimos 3 meses, né? E aí essa hemoglobina glicada consegue nos dar o sinal dos últimos 3 meses. E esse é um dos exames que acima de 5,7 já é considerado pré-diabetes. Então, aquele paciente que já tem hemoglobina glicada, procura lá nos seus exames em casa, vê lá se tem hemoglobina glicada e observa, se tiver acima de 5,7 já é um sinal de pré-diabetes, ou seja, que você vai desenvolver diabetes nos próximos anos se não cuidar. Mas todo médico pode passar esse exame, hemoglobina glicada? Sim, todo médico. Não precisa pode ser passar. Específico, um médico de metabolismo, um médico endocrinologista, né, um nutrólogo. Não, todo médico pode passar, tanto a hemoglobina glicada, como a dosagem da insulina, como o teste oral de tolerância à glicose, né? E também pode fazer um comparativo da glicemia junto com a insulina. Você faz uma curva de glicose com insulina e essa curva também dá sinais de pré-diabetes e até de diabetes instalada. Tem gente que diz assim, fiz xixi e estava cheio de formiga. É sinal de diabetes? Sim, pode ter glicose na urina, até no sumário de urina, que é um dos exames também que podem ser feitos, mas esse já é um sinal tardio, já é um sinal de que a doença está instalada. Não é muito melhor a gente ver antes dela aparecer? Então, é muito importante a gente ver essa doença antes dela começar. Por isso, existem esses outros exames que são importantes também de se diagnosticar o pré-diabetes. E outros sintomas, né, que você pode observar no seu dia a dia, caso não tenha como fazer o exame, né, por agora, você pode observar aumento da ida no banheiro, né, chama poliúria, fez um cortezinho, não cicatrizou, mas lembrando que isso já é sinal de um diabetes avançado. Tardio. E o diabetes, ele pode trazer várias complicações, né, na vida da pessoa, como até cegueira, amputação de membros, né, com a Inclusive, neuropatia. eu acho que a maior causa de membros amputados nessa pandemia foi por conta do diabetes, né? Sim, Perda de pé, perna, por Isso. conta do diabetes. Né? Por que isso acontece, doutora? Acontece, inclusive, foi dos trabalhos que eu fiz, eu ganhei até um prêmio, né, com esse trabalho no... Tá vendo, gente? A gente só traz entrevistados premiados aqui, viu? Ganhei, na época da faculdade, eu fiz uma pesquisa lá no Roberto Santos, né? A gente ganhou um prêmio na universidade, esse trabalho apresentei em São Paulo também, sobre neuropatia diabética, como diagnosticar antes da doença estar avançada. A gente fazia os testes sensitivos, né? Com sensibilidade térmica, cutânea, dolorosa, e conseguia diagnosticar a neuropatia diabética, que é uma complicação que vem aí do diabetes, né? A pessoa que já tem diabetes pode desenvolver essa complicação, que é uma falta de sensibilidade nos nervos do pé, dos membros inferiores. Pode ter também parestesia em mãos, né? Que é dormência nas mãos, e isso traz uma sobrecarga. O açúcar alto no sangue traz uma sobrecarga nos nervos, né? E isso faz com que a pessoa perca a sensibilidade. E aí, o diabético, ele pode pisar no prego e às vezes nem ele não perceber. vai sentir. E essa lesão infeccionar e essa infecção trazer aí um problema, né? Agravar e ter que amputar o pé. É o caso de muitos idosos, né, que têm até escaras, né, vários problemas no pé e nem sabe que tem. Exatamente. Nossa! E pode também causar cegueira, né? E isso é muito importante de frisar também, que essas alterações nervosas também podem afetar os olhos. E aí tem muita gente diabética que não faz o exame, não vai no oftalmologista e não sabe que tem alterações oculares por causa do diabetes. Você falou que uma das causas, aliás, a principal causa do diabetes é a obesidade. Sim. Então, e também falou que existe cura, minha gente, para o diabetes. Sim. Então, qual seria a cura para o diabetes? E todo tipo de diabetes?
Não é todo tipo de diabetes que tem cura. Como eu falei, existem os diabetes do tipo autoimune, né, LADA, existem vários tipos. Hereditário. O que a gente pode focar aqui é no diabetes que tem cura, que é o diabetes associado à obesidade. Como eu falei, aquela gordura abdominal, né, que traz essa elevação, essa resistência à insulina, isso pode trazer um prejuízo aí ao corpo, né, ao metabolismo e trazer o diabetes. Inclusive, já é praticado a bariátrica, né, como um tratamento do diabetes. Só que a gente consegue também fazer a perda de peso sem bariátrica. Eu brinco, né, que lá eu trabalho com obesidade diariamente. Sou um exemplo disso, né, perdi 39 quilos. E a cura da obesidade traz a cura do diabetes. Então, perder peso é a cura do diabetes. Ah, doutora, mas é muito difícil perder peso. Realmente, sozinho é muito difícil, mas com ajuda, com um profissional especializado nisso, a gente consegue fazer uma perda de peso que traga também a cura do diabetes. Já curei vários pacientes, eu não, né? Eles mesmos, com minha ajuda, já conseguimos curar, né, o diabetes de vários pacientes todos os dias. Pacientes que, inclusive, utilizavam insulina? Insulina é um pouco mais difícil. Eu posso até dar o exemplo de minha mãe. Ela parou de usar insulina, ela já perdeu 10 quilos, nem atingiu ainda o objetivo de peso e já conseguiu parar o uso da insulina, está com a glicemia controlada e não usa mais a insulina. Ainda não curou o diabetes, ela usa insulina há 30 anos. Não teria como curar tão rápido, né? Ela está fazendo tratamento há apenas 2 meses, mas é um exemplo. Mas tenho diversos pacientes que não usavam insulina e que já se curaram sim, hoje estão sem medicação há mais de 1 ano. Então, para evitar o diabetes ou para curar o diabetes por conta da obesidade, o ideal é o quê, doutora? Maneirar na comida como sempre, né, gente? Que também é um dos assuntos que a gente vai bater papo no próximo bloco. Antes, ela vai responder aqui sobre isso, sobre o problema, né, a cura do diabetes, através também desse emagrecimento. Mas a gente vai falar muito sobre emagrecimento, que é também um dos pontapés da longevidade. Sim. Né? A gente sabe, a gente não consegue pensar assim, uma pessoa com sobrepeso, uma pessoa obesa, ela consegue viver mais. Não é? Com certeza, perder peso faz a gente viver mais. Eu fiz minha pós-graduação em ortomolecular no Rio de Janeiro e meu professor tem um livro só de longevidade, o Dr. Arthur Lemos, muito bom. E um dos pilares mais importantes do livro é sobre a restrição calórica, né? Então, eu costumo dizer para os meus pacientes, quem come menos, vive mais. Eu tenho uma colega de trabalho que ela... Menos é mais. Isso. Eu tenho uma colega de trabalho que ela virou para mim um dia, no plantão, na época eu dava plantão ainda, ela falou assim, doutora, eu emagreci 5 quilos. Eu falei assim, como se eu não fiz nada com você? Ela fez sim, você todos os dias falava, quem come menos vive mais. Eu botei isso na minha cabeça e funcionou. Aí ela perdeu 5 quilos porque toda vez que ela ia comer, ela ficava pensando, quem come menos vive mais, quem come menos vive mais. E isso é real. Quando eu pesava lá 107 quilos, minha idade metabólica era de 62 anos, Paty. É porque a beleza e a gordura, né, ela esconde, na verdade, a gordura, ela esconde a beleza da pessoa, né? Isso. Quando a pessoa emagrece, eu falo, gente, você era bonita, sim, não é? Porque você é muito bonita, eu já conhecia você antes. E você está mais bonita ainda. Agora, imagine ela dizendo que emagreceu 39 quilos, que ela pesava 107, são 3 dígitos. Exatamente. 3 dígitos, mesmo ela alta, a gente via que estava acima do peso. E hoje está assim, ela tinha um peso, como é, de 62 anos, uma cara... Uma idade metabólica, né? Tem um exame que a gente faz, chama bioimpedância, que nele vê a idade metabólica do paciente. E a minha idade metabólica... Então você era uma idosa. Era uma idosa. 62 anos. E agora a sua idade metabólica, doutora? Pois, eu tinha 30 anos na época e tinha uma idade metabólica de 62. Hoje eu tenho 33 anos e tenho uma idade metabólica de 30.
Menos do que antes, né? Menos do que a sua idade real, Eu costumo dizer que eu nasci de novo. Eu rejuvenesci tanto que nasci de novo. Olha, e o nosso assunto, minha gente, do próximo bloco vai ser sobre longevidade, que tem também relação com comida, com alimentação, mas não somente com isso, mas também com a sua quantidade de sono, com o seu estresse. Você é estressado? Você é estressada, doutora? Acredito que não, porque ela também quer viver mais. A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Nosso assunto com essa médica aqui é longevidade. Você quer viver mais? Porque eu quero. Por que os japoneses vivem tanto? A gente vai saber por quê. Voltamos aqui com o nosso Alba Entrevista com a doutora Catarine Sancho, que vai falar, aliás, está falando aqui sobre diabetes, os riscos, as consequências, as causas, a cura do diabetes. Mas a gente vai falar também sobre outro assunto muito interessante que muita gente tem falado e tem focado nessa pandemia, que é longevidade, né, doutora? Tem muita gente que perdeu essa longevidade aí com a pandemia e outras pessoas que se encontraram na pandemia e estão em busca de, meu Deus, eu passei pelo sufoco da Covid, pulei a fogueira, agora eu quero viver mais. Agora, não é simples assim, né, doutora, pra gente, porque só envelhece quem tá vivo, né? Mas ninguém quer envelhecer em cima de uma cama dando trabalho para outras pessoas. A gente quer viver como os japoneses, como eu bem disse no último bloco. Por que eles vivem tanto, doutora? Então, você falou uma coisa muito importante, né? Eu até fiz uma postagem essa semana no meu Instagram, que a gente não pode sobreviver, a gente tem que viver. Sobreviver não é viver. E viver em cima de uma cama, para mim, é sobreviver. Não adianta viver 100 anos sem saúde, sem qualidade de vida, sentindo dor, sentindo triste. Isso é sobreviver. Então, na medicina integrativa, a gente preza, né, por atender o paciente como um todo e trazer qualidade de vida, trazer um bem-estar. Porque não adianta o paciente estar vivo, mas estar com dor, está mal-humorado, está estressado. Então, isso é muito importante a gente frisar, né? Que não basta sobreviver. E aí, por que, né? Como você perguntou, os japoneses vivem muito. O pilar da longevidade, né? Os pilares da longevidade são vários. A gente pesquisa, tem vários números, mas assim, eu costumo dizer que se você pensar em saúde, saúde é um bem-estar biopsicossocial e espiritual. Então, você precisa estar em equilíbrio nessas coisas. Não adianta só estar bonzinho aí no corpo, não se sua cabeça está doida, Isso, né? Então, no biológico, o que a gente pode fazer? Dormir bem, beber bastante água, se alimentar bem, evitar alimentos industrializados. Essa semana eu dei uma palestra lá para os agentes comunitários, né? E eu estava falando, se você perguntar para um senhor de 100 anos, que viveu 100 anos, o que é que ele fez para chegar àquela idade? Sim. Primeiro que ele come pouco, ele acorda, toma um menor, vai trabalhar. Toma um menor, ela está falando da linguagem da gente, minha gente. E aí, o que acontece? Ele lavoura lá, né? E come, almoça, depois só janta. Come 2 vezes ao dia. Então, quem come menos, vive mais. Então, não tem essa coisa também mais de tem que comer de 3 em 3 horas, tem que comer de 2 em 2 horas. Menina, almoço, café da manhã e jantar. Isso. Os estudos mostram que jejum intermitente prolonga a vida também. Então, fazer jejum, ele ajuda, faz como se fosse uma desintoxicação do organismo, né? Então, ajuda também a viver mais. E, como eu falei, né? Esse idoso lá que trabalhava na roça, ele ia trabalhar o que era uma atividade, né? Então, a atividade física é muito importante também, ajuda a antioxidar o corpo, né? Ajuda diversas coisas e, como eu falei, é um bem-estar biopsíquico. E o psíquico tem que estar com a mente boa para baixar cortisol, né? A elevação de cortisol, baixa imunidade também faz a gente viver menos. Social, a gente tem que viver bem com as pessoas ao nosso redor. Isso também interfere na longevidade, né? Quem tem uma rede social boa também vai viver mais, sabia disso? E espiritual, ter fé, né? Eu acredito que fé é importante independente da religião. Então, eu sempre prezo por esses caminhos aí para todos os meus pacientes. E atendê-los como um todo, enxergar esse paciente como um todo, né? Para que ele consiga organizar todas essas vertentes e consiga ter uma vida com equilíbrio. Porque tudo demais é sobra. Então, o equilíbrio é importantíssimo para viver mais também. Olha, a gente sabe que tudo tem relação com a alimentação.
Sim. A gente está falando de medicina integrativa, de longevidade. Comer bem é um problema para muita gente, minha gente. Seja pela falta aí de condições de ter uma boa alimentação, seja aí por um descompasso para alcançar a saciedade e não comer em excesso. Existe uma forma da gente impulsionar essa saciedade no organismo? Porque tem gente que fala assim, poxa, eu como bem, mas por que eu estou acima do peso? Porque come bem, mas come em excesso, né? Isso. Cada pessoa está acima do peso por uma causa diferente. Então, no meu consultório, eu procuro sempre identificar o que aquele paciente, o que traz aquele paciente a doença. Porque uma pessoa vai estar acima do peso por uma causa, seja por uma alta ingestão calórica, seja por um desequilíbrio hormonal, seja por uma desbiose, um desequilíbrio no intestino, seja por diversas causas. Então, cada pessoa vai ter um tratamento diferente. Não existe fórmula mágica para emagrecimento. De abrir a gaveta e sair aquela mesma forma. Tome aqui, Catarine, toma aqui, Cris, tome aqui, Patrícia, né? Porque tem muito especialista que ainda faz assim, né, doutora? Aquela fórmula de gaveta, né? Não existe. Por isso que cada paciente sai do meu consultório com um conjunto de tratamento diferente, né? E como você falar, o que eu posso fazer, né? O que impulsiona o paciente? Eu sempre falo que existem algumas coisas que todo mundo tem que fazer, independente dessa parte individualizada que é importante, né? O comer mais natural, né? Mais, como eu sempre falo, né? Desembale menos, descasque mais. Então, toda vez que você for se alimentar... Desembale menos. Isso. Como é desembale menos? Tudo que é industrializado vem em embalagem. Desembale menos e descasque mais. Exato. A empim, né? Isso, a fruta. Sim. Então, ela é cheia dessas coisinhas, né, gente? Desembale menos e descasque mais. Menos é mais, né? Isso. Coma menos e viva mais. Exato. Bacana, viu? Dá para fazer umas belas postagens aí, né, doutora? Então, a gente comendo menos alimentos industrializados, a gente sabe que como faz mal, né, salsicha, essas coisas, e a gente insiste em comer. Quem é que não gosta de comer um cachorro-quente? Não é que não coma nunca. É uma raridade. A gente tem que fazer isso de uma exceção mesmo e não de uma regra, né, doutora? Sim, e vários sintomas vêm com essa má alimentação que a pessoa não percebe. Pessoas que comem muito açúcar, por exemplo, têm um alto índice de ansiedade. Então, o açúcar ele tem livre passagem para o cérebro. Então, ele vicia muito, muito mais até do que alguns tipos de substâncias, né? Como cocaína. E existem estudos que mostram isso. Então, o que acontece? Se você... É aquela coisa, né? Comer e coçar é só começar. Você gosta sabe por quê? A gente come um pouquinho de chocolate, isso. Uma barrinha, a gente quer comer barra toda. Porque aquilo ali, ele vem cheio de substâncias. Tem gente aqui atrás da câmera que está fazendo assim, ó. Mas né, doutora? E você pode perceber, às vezes você não está com vontade de comer aquele doce e se você comer um pedacinho, você vai querer comer um pacote de chocolate, de biscoito, por exemplo. Você come você quer comer o pacote inteiro. Sim. E isso vem associado à ansiedade, né? Vem associado a esse prazer momentâneo que mais tarde vai te trazer cansaço, né? E outros sintomas, como enxaqueca, muito associada à lactose, por exemplo. Eu tenho pacientes que tinham enxaquecas quase que diárias, rinite, sinusite, asma. E aí, quando tiram o leite e alimentos derivados, né, de lactose, eles simplesmente se curam. Por isso que muitos de vocês médicos estão nessa, né, de pedir para cortar o leite. A lactose. Exatamente. Que não é só a lactose do leite, a lactose do queijo e de outras cositas más, né? Com certeza. E isso é muito importante. Eu tenho um paciente que chega para mim, às vezes eu, na primeira consulta, normalmente peço os exames, né, e inicio o tratamento no retorno. E eu peço para eles, eu vou te dar uma tarefa até o retorno. Tira o leite. 15 dias normalmente é o retorno, né? Tira o leite esses 15 dias. A paciente que tem enxaqueca, tem rinite, sinusite, que tem desequilíbrio, né, intestinal. Aí eu falo, tira o leite 15 dias e volta para mim e me conta como você tá. Eu já tive paciente de não dormir por crises de rinite e de voltar para mim, doutora, eu melhorei até meu casamento, porque meu marido não aguentava mais eu fungando a noite toda e hoje eu consigo. Né, gente? Então, não é só saúde, né? Eu salvo casamentos também, viu, Tati? Não precisa nem ir em pai de santo, não ir em ninguém, né? Em cigano, palemão, nem nada disso. Ronco, o paciente que emagrece mesmo, diminui o ronco. Com certeza. Já tive esposa de ir no meu consultório me agradecer por ter
melhorar do ronco do marido. Então, por que vocês, que são médicos da medicina integrativa, vocês cortam leite para melhorar isso? Agora, e o glúten? Porque tem gente que não tem problema com glúten, mas tem gente que sabe que a maioria das causas daquela doença, daquele problema, é o glúten. O glúten faz tanto mal assim, é? Eu costumo pedir para meus pacientes fazerem um diário alimentar e perceber sintomas, independente, não só sintomas gastrointestinais, mas sintomas do dia a dia. E sempre que sentir aquele sintoma, anotar tudo que comeu nas últimas 48 horas. Ele vai começar a perceber os alimentos que fazem bem e que fazem mal. Esse é o melhor teste e é o mais barato, porque é de graça, você pode se perceber. Se conhecer é a melhor saída. Então, no caso do glúten, o glúten também é um alimento inflamatório. Tem um livro chamado Dieta da Mente, de um neurologista americano, que ele fala sobre o glúten como uma proteína adesiva do cérebro. E isso traz inflamação no cérebro. Então, retirar o glúten trata autismo, doenças como Alzheimer, quadros demenciais, depressão. Então, isso é muito importante. Aquela pessoa que tem alguns carocinhos que ficam aqui atrás do braço, se alguém tiver, tenta tirar o glúten 15 dias para ver como já não melhora. Então, é um alimento inflamatório. O glúten e o leite são alimentos inflamatórios. Não é porque a gente não gosta, não é birra contra o glúten e o leite. É realmente porque são alimentos inflamatórios. E isso traz um prejuízo tanto intestinal quanto para o corpo como um todo. Então, o celíaco, ele vive mais, então? Sim, se ele fizer a dieta adequada. Não come, né? Já não come o glúten, né? Sim, se ele fizer a dieta adequada, sim. Agora, fazendo associação para viver mais. Minha mãe dizia, né, que ela queria morrer com 106 anos. Eu falei, você quer ser Dona Canoa, né? Mas a gente quer viver muito bem. Eu não vejo eu vejo homens e mulheres com 78 anos maravilhosos. Eu quero chegar aos 90 anos. Eu conheço vós lindas, incríveis, parecendo a Rainha Elizabeth, a própria Rainha Elizabeth, né? Com 90 e tantos anos, ótima, passando o WhatsApp e reclamando porque os netos e os filhos não respondem no WhatsApp, né? Minha mãe morreu sem saber mexer no WhatsApp, com 70 anos. Então, como é que a gente faz para viver mais, então, doutora? Além da alimentação, da retirada do glúten, se você acha que está tendo um probleminha aí, da lactose, para ver se melhora mesmo. Faça um teste para ver se a doutora está falando... vou fazer um teste para ver se ela está falando a verdade mesmo. Faça um teste. E associado a essa alimentação, exercício físico tem que fazer de qualquer jeito? Com certeza. Nem que seja uma caminhada? Com certeza. Tem que ser um conjunto, né? Como eu falei, é um conjunto de fatores que vão levar essa longevidade. Não adianta fazer um, não fazer o outro. Não adianta ir para o crossfit e se alimentar mal e beber muito. Então, é um equilíbrio, né? Tudo é um equilíbrio. E aí fica, né, resumindo aí, o que vai trazer essa longevidade? Se permanecer dentro do peso adequado. Como você falou, tem senhorinhas de 70 anos hoje que estão melhores do que muitos jovens. Sim. Eu atendo no consultório mulheres de 50 anos que estão no auge da vida, né? E estão ativas. Tenho pacientes de 50 anos que correm maratona, que fazem crossfit. Então, a gente tem, hoje a medicina nos traz essa ajuda, mas a principal ajuda não é a medicina que traz, é você mesmo. É a alimentação, é a atividade física, permanecer ativo, né? Isso é muito importante. Daqui a pouquinho eu vou trazer um dos nossos diretores aqui, um cinegrafista maior, que ele está aqui atrás, só fazendo assim com a cabeça, porque ele faz tudo isso. Ele é atleta. Vem cá, Judson. Ele vai entrar aqui, abre aqui a câmera, porque ele vai entrar, abaixa aqui, capoeirista. Capoeirista, surfista, jogador de futebol, corre todos os dias. Acaba a TV aqui, ele sai com a sacolinha dele, a mochilinha dele. Quando a gente vai ver, ele já fez um selfie, gente, correndo. Vale contar que eu como pouco. Come pouco e vive mais. Graças a Deus. Menos é mais. E me divirto muito. Muito bem. E quase não bebe, viu, doutora? Quase não bebe também. Então, é um exemplo, né? Com certeza. Dá pra gente ser um Judson na vida, né? E ele me contou a idade dele, eu não acreditei. Não vou falar aqui para não revelar. Não, pode falar. 60 aí? 63. 63. E com esse físico aqui que faz inveja em muito menino de 20 anos, não é? Eita, capoeirista só, é nosso mestre aqui de capoeira. Mas é isso. Alimentação, atividade física, dormir bem. Tem gente que dorme 3 horas por noite quando consegue dormir, né, doutora? Isso influencia muito na longevidade e também no peso, né?
Com certeza. E lembrando que cada pessoa tem um ciclo de sono individual. Tem pessoas que vão se sentir bem dormindo menos e pessoas que vão se sentir bem dormindo mais. Só que tudo é equilíbrio, né? 3 horas é muito pouco, mas também dormir 12 já é demais. Então, tudo ali dentro de cada um vai se conhecer e é importante a gente frisar, né? Nesse período agora de pandemia, a gente teve muita alteração de cortisol, Sim. as pessoas estressadas, isso também influencia no sono. É importante o ciclo circadiano, você ter ali, ó, durante o dia a elevação do cortisol, aí à noite vai baixando o cortisol para a melatonina subir e você ter uma boa noite de sono. E também, que é o hormônio do sono, a melatonina. Sim, sim. E aí é importante para o sono, né? E são hormônios também que ajudam na antioxidação do corpo, ajudam a equilibrar o corpo. No envelhecimento precoce, né? Sim. Que tem gente que envelhece muito rápido, Sim. né? Tem tudo isso. Sim. E tem também, doutora, eu estava pesquisando, né? Para entrevistar essa mulher, tive que pesquisar muita coisa. Eu sei que vocês trabalham muito com a suplementação. Porque muita gente acha que suplementação, eu vou gastar dinheiro, vou suplementar para quê que eu vou suplementar, que eu tenho no alimento? Não é, mas é importante suplementar, né? Porque a gente tem muita deficiência de nutrientes aí no mercado, nas feiras, né? Os alimentos não são mais como antes, o solo não é mais como antes, né? Eu vou dar um exemplo básico. Para a gente produzir a quantidade de vitamina D que a gente precisa do sol de meio-dia. Alguém aqui vai para o sol meio-dia, a não ser que não trabalhe, né? Porque ninguém vai para a praia meio-dia todos os dias. E depois da pandemia, todo mundo está com deficiência de vitamina D, inclusive eu. Então, tem que suplementar. Não adianta. Eu mesmo suplemento diariamente. Todos os dias e vou suplementar para o resto da minha vida. Ah, doutora, e só suplementar adianta? Também não. A gente tem que ter um intestino bom. Eu faço também terapia injetável, né? Algumas suplementações endovenosas. Faço em mim, na minha família e tenho na clínica também. Mas, assim, é muito importante entender que a gente tem que estar com o intestino bom. Porque não adianta você tomar o suplemento e ter um intestino que não absorve bem. Então, precisa tratar também a disbiose, né? Que é um desequilíbrio das bactérias boas e ruins do intestino. Precisa tratar o leaky gut, que é um desequilíbrio da parede do intestino, que se ele não estiver bonitinho ali, não vai absorver bem esses nutrientes. Então, são coisas que a gente precisa ajustar. Como eu falei, eu tenho que olhar para o paciente como um todo. Por exemplo, é no intestino que se produz serotonina. Então, um paciente que tem um intestino ruim, ele vai ser feliz? Não. Então, quadros de depressão estão muito associados com o intestino. Então, chega um paciente para mim com depressão, obesidade, disfunção erétil, às vezes, libido ruim. Aí eu vou olhar para ele só aquilo? Não, eu tenho que olhar o corpo todo, porque nosso corpo está todo interligado. Isso é muito importante. Doutora, se alguém quiser assim, que eu tenho certeza que seu celular vai bombar agora, seu Instagram, te acha onde no Instagram? Pronto, meu Instagram é @doutora.catarine. CATHARYNNE. Pronto. Doutora Catarine Sancho. Doutora.catarine. Pronto, aí você vai encontrar, ela explica tudo isso que ela disse em detalhes. Inclusive tem um monte de live lá. Tá curioso em saber mais sobre isso? Você sabia desse negócio do intestino, depressão, cortisol? Você é feliz, você não é feliz porque seu intestino é preso? Menino, e pior que é verdade mesmo, né? A gente fica com mau humor. Eu já tirei pacientes de quadros de depressão medicamentosa. Inclusive, no meu Instagram tem alguns depoimentos de pacientes que eu consigo desmamar medicações só com esse equilíbrio de suplementação, equilíbrio do corpo. Então, a gente consegue tratar. Eu tive um paciente policial que ele tomava medicação, ele acordava, quase não conseguia trabalhar. E hoje ele está lá ativo, já não toma mais remédio. A psicóloga entrou em contato comigo para perguntar o que foi que eu fiz. Então, assim, é muito importante, tá? A gente tá equilibrando o corpo para viver mais e com saúde, né? E bem, feliz. Muito bem. E linda assim que nessa mulher. Doutora, obrigada, viu? Doutora Catarine, doutora.catarine, viu? A gente tá passando aqui e vocês, pesquisem lá para acessar, para saber tudo mais sobre longevidade, medicina integrativa e muito mais. Um prazer ter você aqui, viu? Obrigada, doutora. Meu amor, eu que agradeço a todos. Muito obrigada aí pelo convite. E estou aqui para o que precisarem. Precisando também, pode me mandar mensagem lá no Instagram. Sempre que eu posso, eu estou respondendo as dúvidas de todo mundo. Muito bem, é isso aí, minha gente. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira aqui no Alba Entrevista. E você fica aqui na programação da TV Alba.